Existe um caso documentado que a medicina convencional nunca conseguiu explicar direito. Um médico especialista, com décadas de formação, recebe um diagnóstico que ele mesmo já havia dado a outros pacientes. O mundo não para, mas ele sim. Não há pânico imediato, mas a clareza fria de quem entende exatamente o que aqueles números significam. As opções da medicina convencional são invasivas, longas e com prognóstico incerto, e ele conhece cada uma delas, pois já as explicou a outros com a voz calma de quem está do lado de fora. Agora do lado de dentro, a voz calma some. O que fica é o silêncio pesado de quem finalmente entende o que os pacientes sentem ao ouvir palavras que ele repetiu tantas vezes. Nas semanas seguintes, ele continua trabalhando, mas algo muda no jeito que ouve os próprios pensamentos. Toda manhã, ao acordar, o primeiro pensamento é sobre o diagnóstico. Todo jantar, o último pensamento é sobre o prognóstico. Ele está, sem perceber, alimentando o problema com atenção constante, regando-o, que não quer que cresça. Até que numa noite de insônia, encontra Joseph Murphy. Não procurando cura, mas distração. Lê uma frase que o faz parar. O subconsciente não sabe a diferença entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada. Reconhece o conceito do efeito placebo, estudado na faculdade, mas nunca conectado à ideia de que o subconsciente responde com fidelidade às imagens e emoções que cultivamos. Murphy explica que o subconsciente é o arquiteto silencioso de tudo que o corpo manifesta, não como metáfora, mas como cada pensamento dominante, cada emoção repetida, envia sinais ao sistema nervoso autônomo, regulando desde a frequência cardíaca até a resposta imunológica. O médico havia passado semanas criando o pior ambiente interno possível. Pensamentos de doença, emoções de medo, imagens de deterioração. Joe Dispenza, que ele começa a estudar, chama isso de viver no passado com o corpo, um estado que suprime o sistema imunológico e torna o ambiente interno hostil à cura. Aí surge não a esperança, mas a responsabilidade. Se ele criou aquele ambiente, podia criar outro. Ele começa no dia seguinte, sem abandonar o tratamento convencional, mas adicionando algo que nenhum protocolo médico prescreveu. 20 minutos por dia, pela manhã, antes de qualquer outra coisa. O protocolo combina o que Murphy descreve com o que Dispenza documentou. Primeiro, sai do estado beta de sobrevivência com respiração controlada. 4 segundos inspirando. For retendo, for expirando, for pause. Esse ritmo ativa o sistema nervoso parasimpático, desacelerando o coração e permitindo que o córtex pré-frontal assuma o controle. Em seguida, constrói uma realidade interna diferente, com detalhes sensoriais, ele mesmo, meses à frente em uma consulta de retorno, segurando exames com resultados surpreendentes. Sente o peso do papel, a temperatura fria do consultório, o alívio profundo no peito. Murphy dizia que o subconsciente não processa imagens, mas estados emocionais, então a emoção precisa ser real, não forçada. O terceiro passo é a linguagem interna, frases de processo, não afirmações genéricas. Meu corpo sabe como se curar. Cada dia, o ambiente interno melhora. Frases que o subconsciente aceita sem resistência, porque são verdadeiras no nível do processo. Os primeiros dias são estranhos. A mente racional de um médico não aceita facilmente sentar em silêncio e construir cenas imaginárias como terapia. Uma voz interna diz que é desperdício de tempo, que ele deveria pesquisar tratamentos reais. Ele deixa a voz falar, reconhece-a, agradece-a e continua. Dispenza escreveu que a resistência inicial é sinal de que o protocolo está funcionando. É o ego tentando manter o padrão antigo. Na segunda semana, algo muda. O primeiro pensamento ao acordar não é mais o diagnóstico, mas a cena do consultório, o alívio. O subconsciente começou a processar a nova programação durante o sono. Como Murphy descrevia, o que você planta conscientemente antes de dormir, o subconsciente cultiva durante a noite, construindo cada detalhe, sentindo cada emoção. Murphy dizia que o subconsciente não processa imagens, ele processa estados emocionais. Então a emoção tinha que ser real, não fingida, não real o suficiente para que o corpo começasse a responder. O terceiro passo era a linguagem interna, não afirmações positivas genéricas. Murphy era específico sobre isso. O subconsciente rejeita o que sente como mentira. Se você diz estou curado e sente que não está, o subconsciente registra a incongruência e descarta a afirmação. Então ele usava frases de processo, não do estado. Meu corpo sabe como se curar, cada dia. O ambiente interno melhora. Estou me tornando quem já fui antes disso. Frases que o subconsciente conseguia aceitar sem resistência, porque eram verdadeiras no nível do processo, mesmo que o resultado ainda não fosse visível. Os primeiros dias foram estranhos.
A mente racional de um médico não aceita facilmente sentar em silêncio e construir cenas imaginárias como protocolo terapêutico. Havia uma voz interna que chamava aquilo de desperdício de tempo, que lembrava dos laudos, que calculava probabilidades. Curious, com a frieza de quem conhece os números. Você está perdendo o tempo que poderia usar para pesquisar tratamentos reais. Ele deixava a voz falar, reconhecia ela, agradecia ela, e continuava o protocolo. Dispenza escreveu sobre isso com precisão. A resistência inicial é o sinal de que o protocolo está funcionando. É o ego tentando manter o padrão antigo. É o sistema nervoso defendendo a identidade que conhece contra a identidade que está sendo construída. E padrões antigos não cedem sem resistência. Essa é a única certeza do processo. Na segunda semana algo mudou. Não nos exames. And não. No jeito que ele acordava, o primeiro pensamento da manhã havia deixado de ser o diagnóstico. Era a cena, o consultório, o papel, o alívio. O subconsciente havia começado a processar a nova programação durante o sono. Murphy descrevia esse fenômeno com precisão. O que você planta conscientemente antes de dormir, o subconsciente cultiva durante a noite, com a mesma fidelidade com que cultiva o medo, quando você alimenta o medo antes de fechar os olhos. E o médico estava plantando diferente. Na 8ª semana, ele voltou para os exames. O médico que o acompanhava olhou para os resultados por um tempo longo, mais longo do que o normal. Ele conhecia esse silêncio. Havia feito esse silêncio com outros pacientes. É o silêncio de quem está relendo, para ter certeza que não está cometendo um erro de interpretação. Pediu para repetir alguns. Enquanto esperava pelos resultados da repetição, o médico ficou sentado na cadeira da sala de espera. Do lado de fora pela primeira vez em 23 anos, pensou na madrugada, com o livro. Na primeira semana de protocolo com a voz racional gritando, na segunda semana com o primeiro pensamento mudado, em cada manhã de 20 minutos. Em cada noite de 7 minutos. No solo que trabalha mesmo quando você não está olhando, quando os resultados da repetição chegaram. A expressão no rosto do médico que o acompanhava era exatamente a que ele havia construído na cena. Não cura total. Ainda não, mas regressão significativa. Números que não correspondiam ao prognóstico original. O médico que o acompanhava disse: "Não sei explicar isso." E o médico que estava do lado de dentro disse apenas: "Eu sei." Joseph Murphy não afirmava que palavras curam qualquer coisa. Ele afirmava algo mais preciso e mais verificável. O corpo vive no ambiente que a mente cria. Se esse ambiente é de medo, escassez e ameaça constante, o corpo responde com os sistemas que evoluíram para lidar com medo, escassez e ameaça. Sistemas que consomem energia, que suprimem funções não essenciais para a sobrevivência imediata, que adoecem com o tempo. Se esse ambiente é de segurança, cura e possibilidade, o corpo responde com sistemas diferentes. Joe Dispenza mediu isso em eletroencefalogramas, em análises de marcadores inflamatórios, em estudos com grupos de controle. O padrão é consistente. O ambiente interno que você cria com pensamentos repetidos, com emoções sustentadas, com imagens construídas com intenção, muda a bioquímica do corpo. Não como metáfora. Como mecanismo mensurável, o médico continua praticando o protocolo. Não porque precisa convencer alguém, porque os resultados continuaram, e porque ele entendeu algo que 23 anos de medicina não haviam ensinado claramente. O corpo é o último lugar onde uma crença se manifesta. Antes de aparecer no corpo, ela aparece no pensamento. Antes de aparecer no pensamento, ela aparece no ambiente emocional que você cria nos momentos mais silenciosos do dia, nesses 20 minutos pela manhã, naqueles 7 minutos antes de dormir, naquele intervalo entre uma tarefa e outra, onde a mente vai sozinha para onde está acostumada a ir. Nesses momentos, você está programando. A questão nunca foi se você ia programar, a questão sempre foi o que. Hoje à noite antes do dormir, você vai atravessar aquele intervalo. A porta vai abrir, o subconsciente vai receber o que você colocar ali, sem filtro, sem julgamento, sem resistência. O médico colocou uma cena, uma emoção, uma frase, 20 minutos pela manhã, 7 minutos antes de dormir, com consistência, sem esperar resultados imediatos, sem abandonar quando a voz racional dissesse que aquilo era perda de tempo. Apenas plantando, todo dia, com a disciplina silenciosa de quem sabe que o solo trabalha, mesmo quando você não está olhando. E o corpo respondeu ao ambiente que a mente criou, não como milagre, como consequência, porque o corpo sempre foi fiel ao ambiente interno. A questão era qual ambiente você estava criando. Se inscreve no canal, porque o próximo vídeo vai mais fundo nessa conexão entre mente, corpo e subconsciente. E me fala aqui embaixo, qual ambiente interno você tem criado nos momentos mais silenciosos do seu dia? E o layout dos.